Uma vez eu lembro que eu cheguei pra uma colega, tava desesperada, ia ter prova, semana de prova. Falei, nossa, não sei como que eu faço, né? Muita coisa, não tô conseguindo dar conta de estudar. Lembro que ela falou pra mim assim, Ana, a gente tem que aprender a estudar. A partir do momento que você aprende a estudar, você consegue administrar com muito mais facilidade a faculdade. E, gente, isso ficou na minha cabeça de um jeito. Falei, nossa, como será que é o aprender a estudar? Porque até então eu tinha minha rotina de trabalho durante o dia, faculdade durante a noite, e aos finais de semana era quando eu tinha tempo para estudar. E na verdade era quando eu achava que eu tinha tempo para estudar. Porque quando eu comecei a me policiar, a pensar melhor sobre isso, eu comecei a ver que eu tinha tempo ao longo do dia. Eram meus horários de almoço, eram horários que eu utilizava ônibus para ir pro serviço, voltar do serviço, ir para a faculdade. Então eu comecei a utilizar esses horários, otimizando eles de certa forma, com leituras, passava seminário dentro do ônibus. Às vezes o povo achava que eu era louca da cabeça, que eu tava falando sozinha, né? Na época eu não usava máscara, né? Igual hoje com a pandemia usa máscara. Então as pessoas não vê o seu lábio mexendo, mas na época sem máscara, totalmente dentro do ônibus, falando, fone de ouvido, passando seminário ali no celularzão mesmo, sabe? Então eu comecei a entender isso. Falei, então quer dizer que eu não preciso ficar 8 horas de um domingo estudando na mesa da cozinha de casa. Eu posso fazer isso durante a semana. É claro que tem certas coisas que exigem um nível de concentração maior, vai de pessoa para pessoa também. Eu falo por mim, porque no caso tem assuntos que eu não consigo fazer com barulho, com outras pessoas falando, corrido ali, eu não consigo, eu preciso de um tempo de concentração e tal. Mas aí eu deixava essas coisas pro final de semana. Pegava lá um horário que dava certo, mas às vezes coisa de 2 horas eu já resolvia, sabe? A pendência ali que eu tinha deixado durante a semana. E sempre conseguia me dar melhor nas provas. Aí eu comecei a entender, falei, o que é importante? Você não decorar as coisas. Você tem que tentar entender. Aí isso daí é muito bonito de ser falado. Mas chega uma hora que eu acabava lendo tanto a matéria antes da prova, eu nunca deixava acumular, porque eu nunca tinha horas assim para estudar. Eu sempre tinha alguns minutos. Olha, eu tenho meia hora agora no horário do almoço para ler sobre tal coisa. Ou então, olha, eu tô dentro do ônibus, a minha viagem é de 40 minutos de um município pro outro, então dá para eu tentar fazer alguns exercícios da lista aí, sabe, que foi passada. Então, eu consegui administrar o tempo dessa forma, sabe? Aos poucos eu fui conseguindo aprender, conseguindo enxergar que era possível fazer isso, mas não podia deixar acumular. Então, toda semana, todo dia, todas as pessoas até me viam ali lendo, sempre lendo. Nossa, você sempre lê, você nunca para de ler. Não, é porque eu preciso fazer isso. Se você perde um texto, alguma coisa, já perdeu o fio da meada, chega na aula já não sabe o que está acontecendo. E com isso, quando chegava a prova, eu não tinha assunto acumulado de 2, 3 meses atrás que teve a aula. Eu já estava fazendo isso de ler há muito tempo, então eu tava com uma coisa fresca na minha cabeça. E às vezes também eu tentava ler o artigo que o professor mandava, por exemplo, antes de ir pra aula. Muitas vezes também eles costumam mandar os slides das aulas com antecedência, às vezes já manda do semestre inteiro já. Então, eu sempre dava uma olhada antes, nem que fosse rapidinho, sabe? Porque não era todo dia que tinha como olhar. Às vezes estava cansado, dormia dentro do ônibus, sabe? Pra ir pra faculdade, né? Voltando do serviço. Então, assim, chegava na aula, eu já sabia pelo menos o assunto que ele ia falar. Eu já ficava mais tranquilo para eu conseguir concentrar, focar naquele assunto que ele ia ensinar naquela aula. Aos poucos também, eu fui percebendo que a faculdade não era como o ensino médio, o ensino fundamental, enfim, a escola normal, que não adiantava eu ficar decorando e chegava na prova e ele fazia perguntinha exatamente como eu tinha decorado. Eu tinha que realmente entender a matéria, eu tinha que saber lidar com aquilo ali. Se fosse ali na área de psicologia da educação, algumas coisas assim,
Eu tinha que ter lido o texto para eu conseguir argumentar alguma coisa, justificar a minha resposta. Se fosse na área de exatas, eu tinha que lidar muito bem com o que aquele resultado quer dizer. Não adiantava simplesmente eu chegar na resposta do exercício porque o professor perguntava o que aquilo significava. Eu tinha que discorrer na questão. Então, isso daí, quando você decora, você não vai bem na prova. E eu reparei que, ao longo dos tempos, aí, durante a faculdade, depois que eu comecei a adotar essas técnicas, com mais rotina de estudo, priorizando todo o tempo vago que eu tinha para fazer alguma coisa relacionada aos estudos, para ler ou para resolver algum exercício, eu percebi que as minhas notas melhoraram. Eu cheguei no final do curso, eu achava até engraçado isso, porque como que eu consegui, sabe? Sem ficar o final de semana enfiado em livros, em computador, sabe? Fazia pouca coisa. Sem contar no final, que tinha TCC, relatório de estágio para entregar, então aí você tem que ficar mesmo, não tem como a gente fugir, mas é só o final, né? O final mesmo, depois vai acabar. Mas durante ali a faculdade, eu consegui não precisar fazer isso, sabe? A cantina da escola também era uma espécie de biblioteca que a gente mesmo montava, porque o pessoal da minha turma, a maioria trabalhava também durante o dia, alguns até durante a noite, no terceiro turno de fábricas. Então, o momento que a gente se encontrava ali antes da aula, às vezes 1 hora, 40 minutos antes da aula, era onde a gente discutia antes de uma prova, antes de um trabalho, ou um exercício avaliativo, ou uma simples aula mesmo. Era o momento que a gente tirava pra isso, sabe? Também descontração, tava comendo, né? Tava feliz porque tava enchendo a pança. Mas assim, independente disso, era um momento de descontração mesmo, assim. A gente conseguia muito conhecimento ali que um ia falando, o outro também. Às vezes até algum professor mesmo chegava ali também que estava indo fazer um lanche, acabava sentando com a gente e comentando alguma coisa, sabe? Então a gente realmente conseguia aproveitar assim os momentos antes da aula ali para reunir os conhecimentos necessários. Minhas notas assim da metade da faculdade até o final melhoraram de um jeito surpreendente. Eu consegui tirar médias assim ótimas, coisa que eu não tirava quando eu estudava sempre aos finais de semana, ficava o dia inteiro em cima dos cadernos e livros, sabe? Desesperada que tinha que estudar aquilo, tinha que fazer, porque só tinha aquele tempo, sabe? Deu muito mais certo fazendo do outro jeito, aos poucos, durante a semana, nos meus horários disponíveis. Então, isso é uma coisa que eu compartilho com você. Eu fiz licenciatura em Química, foram 4 anos. Eu consegui terminar o curso em 4 anos mesmo, o que foi uma vitória muito grande para mim, porque eu trabalho em um município vizinho da cidade que eu estudo e moro em outra cidade. Ou seja, em um dia eu frequento 3 municípios, o que eu trabalho, o que eu estudava e o que eu moro. Era bem puxado, eu tinha medo de não conseguir terminar o curso, mas eu consegui. E até hoje eu lembro dessa colega de classe que me falou que a gente precisava aprender a estudar, sabe? Isso daí é uma coisa que eu vou levar pro resto da minha vida. Realmente, a gente precisa aprender a estudar. A gente precisa aprender a se adaptar às condições adversas aí que circundam a gente em todas as tarefas que a gente estiver disposto a executar nessa vida. Espero que tenha ajudado alguma coisa esse meu relato. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.